Capítulo 21. Dificuldades na meditação. Mas, afinal, acrescentam algumas vezes certas pessoas. Várias vezes sucede não se ter nenhum atrativo particular. Prepara-se ou resolve-se ler um assunto que logo se esquece, ou no qual não se acha com que se ocupar, ao menos por longo tempo. Neste caso, não se sabe o que fazer na oração. E logo a gente se persuade de que perde aí o seu tempo, que empregaria melhor noutro lugar e em alguma ocupação do seu estado. Não é melhor seguir essa ideia do que estar na oração sem aí fazer nada? Esta ideia é uma tentação perigosa e funesta, que afasta de Deus uma alma e a faz esquecer a Deus, justamente pela ocupação que ela toma contra a vontade dele. Porque, afinal de contas, direi eu também por meu lado. É bem de admirar que uma alma religiosa formule semelhante queixa e confesse sem corar que não acha com que se ocupar diante de Deus. Se a preguiça ou o amor próprio não a impedem disso, então, entre ela e em si mesma, examine diante de Deus se os seus sentimentos, os seus motivos, as suas diligências, o seu proceder são conformes àquilo que a santidade do seu estado pede. Quais são as paixões que a ocupam? Quais as ocasiões que a arrastam às faltas que ela comete? E nos sentimentos de pesar que testemunhar diante a Deus, procure os meios que deve empregar para se corrigir. Eis aí um assunto que facilmente se pode ter sempre presente, que se pode tomar com frequência e que é talvez um dos mais úteis. Quantos outros assuntos mais ou menos semelhantes não pode a gente propor-se? Não há ninguém que não possa prender-se a alguma das vistas que a fé fornece e que lhe podem ser mais familiares. Como o publicano, a gente se reconhece indigno dos benefícios de Deus, implora a sua misericórdia, admira a sua bondade que nos suporta, dá-lhe 1000 ações de graças. Como Madalena, mantemo-nos aos pés de Jesus Cristo, testemunhamo-lhes o vivo pesar que concebemos das nossas faltas, solicitamos o perdão delas, repassamos na mente os bens que temos recebido da pura liberalidade do Senhor, a criação, a redenção, a providência especial que nos colocou na sua igreja, único asilo para a salvação, a sua bondade que nos buscou quando lhe fugíamos, a sua paciência que nos suportou quando lhe resistíamos, a sua doçura que nos repôs no caminho quando dele nos transviávamos. Estes objetos e 1000 coisas semelhantes, fundados naquilo que deveis a Deus e nos vossos interesses pessoais em relação à eternidade, poderão ocupar-vos utilmente diante de Deus, sem vos constrangerdes, nem vos obrigardes a deter-vos na mesma vista, senão enquanto ela vos ocupar. Quando se tem uma imaginação viva e volúvel, facilmente ela é detida, lhe apresentando um objeto sensível, no qual achamos um bem interessante. Jesus Cristo, Deus e homem, é um objeto sensível e capaz de excitar numa alma o mais vivo interesse. Que utilidade não podemos tirar dele para a meditação? O representamos ensinando os homens. Fixamo-nos nas verdades que ele lhes revela. Consideramo-lo agindo entre os homens. Vemos as suas intenções para a glória de seu Pai, a sua exatidão em cumprir a vontade de seu Pai, embora bem rigorosa. A sua paciência, a sua caridade para com os homens, nas humilhações e nos sofrimentos a que se submete por amor a eles. Que exemplos não achamos em todas as virtudes que esse divino Salvador praticou? Exemplos capazes de impressionar a imaginação, de ocupá-la utilmente, se nos dermos o trabalho de aplicá-los à nossa conduta.
Muitas vezes, no tempo da oração, estamos diante do Santíssimo Sacramento. Esta vista relembra-nos o sacrifício de Jesus Cristo nos seus altares, a sua morada no tabernáculo, a mesa santa onde ele nos convida a nos alimentarmos da sua própria carne, e onde tantas vezes nos tem unido a si de maneira tão íntima, tão perfeita. Esses prodígios do seu amor a nós, que reflexões, que sentimentos não nos inspirarão por pouca atenção que lhe prestemos? Se apesar de tudo isso, a imaginação se extravia, lançai os olhos sobre o altar onde Jesus Cristo está presente, sobre a cruz a que está pregado, e logo a reconduzireis a ele. Em qualquer estado que estejais, ide sempre à oração, na firme esperança de que será um tempo de mérito para vós. Já que é Deus quem a ela vos chama, achareis nela as maiores graças pelo sacrifício contínuo que fizerdes de vós mesmos à vontade de Deus. A confiança dá esta santa liberdade que se deve ter com um Pai infinitamente bom. Dilata o coração pelo amor, consola a alma de todas as suas penas pela esperança das recompensas. Experimentareis o socorro dele para combaterdes e vencerdes as paixões, que são as inimigas da sua glória, tanto como da vossa felicidade. Nunca vos perturbeis, não deis ouvidos à preguiça, não temais nada, estando sob a proteção de um Deus infinitamente bom, todo-poderoso e fiel às suas promessas. Achareis sempre, ou com que vos ocupardes, ou combatendo, com que merecerdes uma felicidade eterna. Capítulo 22. Dificuldades com os próprios sentimentos. Outra fonte de desânimo vem do fato de alguém se atormentar para ser tocado sensivelmente. Fazem-se para isso os maiores esforços. Imagina-se que sem essa sensibilidade não se pode ser agradável a Deus, como se Deus fizesse questão de um sinal tão equívoco na piedade, e não sondasse o coração. Como se Jesus Cristo, na maior desolação no Horto das Oliveiras, não tivesse sido sempre infinitamente agradável a seu Pai. Nesse estado nada fareis, se vos esforçardes por vos elevar a mais além da graça que tendes. Bem longe de procurar de ser tocado sensivelmente, coisa que Deus não vos concede nesse momento. O que deveis é simplesmente ocupar-vos de Deus, segundo as graças que Ele vos faz. Se Ele quer manter-vos nas vistas da pura fé e nos sentimentos que elas excitam no coração pela via do raciocínio, não saiais dela enquanto o próprio Deus dela não vos tirar. Contentai-vos com aplicar à vossa conduta as verdades da religião e as máximas da sua moral, para vos humilhardes diante de Deus das vossas infidelidades, e tomar as resoluções e os meios de evitá-las de então por diante. Deus receberá os vossos sentimentos, fortalecerá as vossas resoluções, recompensá-las-á por graças as mais preciosas. Eu faço tudo isso, dizeis vós, mas fazendo não sinto nada por Deus. Parece-me mesmo que quando a boca exprime os sentimentos que eu ofereço a Deus, o coração não toma parte nisso. Sinto mesmo, às vezes, me elevarem no coração sentimentos opostos aos que eu quisera ter por Deus. E é isso que me desconcerta, me abate, me desanima. Examinai essa pena a sangue frio, e logo sereis curado dela. Deus só pede sentimentos verdadeiros. Para vos tranquilizardes sobre os vossos, não é necessário que eles sejam acompanhados dessa sensibilidade que afeta o coração com tanta doçura e vivacidade. Basta saberdes que esses sentimentos estão na vossa alma, isto é, na vossa razão, na vossa vontade. Basta que os julgueis sinceros,
pela disposição em que prometeis a vós mesmos segui-los na prática. Os vossos sentimentos são então verdadeiros, sinceros, e serão sobrenaturais se Deus os fizer acompanhar da sua graça. Isto não deve parecer-vos singular. Agindo com os homens para lhes prestar serviço, quantas vezes não achamos sentimentos verdadeiros que não são acompanhados dessa sensibilidade que experimentamos quando agimos por um amigo? Quantas vezes, mesmo quando se trata de um amigo, agimos sem gosto, sem atrativo e mesmo com certa repugnância? E então, já não há generosidade nos serviços que lhe prestamos? Na religião, é esta a instrução que se dá às pessoas que dispomos para o sacramento da penitência. Lhes dizemos: não é necessário que a contrição seja sensível, basta que seja sincera, pela disposição em que a pessoa se coloca de viver melhor para o futuro. A vossa aflição sobre a falta de sensibilidade é, pois, sem fundamento, e completamente desarrazoado é o desânimo que a segue. Ao invés de vos ocupardes dela, deveis desprezá-la. O que então deveis fazer é recorrer a Deus e pedir-lhe que acompanhe os vossos sentimentos com a sua graça, a fim de que eles se tornem sobrenaturais e não careçam de nenhuma perfeição necessária para lhes serem agradáveis. A sensibilidade na devoção, no amor a Deus, na caridade para com o próximo, não depende de vós. Não vô-la ordena o Senhor, não a exige de vós. Não podeis adquiri-la pela vossa indústria, pelos vossos esforços. Outra razão esta que deve tranquilizar-vos quando não a sentis. Quando Deus a dá, temo-la sem esforços. Quando não a dá, todos os esforços são inúteis. Atormentando-vos para excitá-la em vós, só fazeis é esquentar a cabeça pela contenção em que vos colocais. E todo ocupado desse objeto, secais a devoção que a fé vos inspiraria, ao invés de reanimá-lo. Segui o Espírito de Deus, aguardai que ele vos previna, e não o previnais vós mesmos, senão pelas vossas orações. Essa sensibilidade que comove, que transporta, que põe no coração um vivo ardor que muita gente tem tido dificuldade em sustentar, é uma das graças que ordinariamente são a recompensa da mortificação interior. Graças sem as quais não se pode chegar à perfeição. Graças que Deus dá e retira segundo os desígnios impenetráveis da sua providência. Podemos pedi-la com confiança, recebê-la com gratidão, mas a humildade exige que a aguardemos sem pressa, que a usemos sem apego e que estejamos sempre dispostos a fazer o sacrifício dela logo que Deus a reclame. Bem certo é, pois, que para agradar a Deus, para ter por Deus sentimentos verdadeiros e sinceros, não é necessário experimentar essa sensibilidade, mesmo quando nos ocupando de objetos os mais capazes de excitá-la. Ocupando-nos desses objetos, basta pormos o nosso coração na sincera determinação de preferirmos Deus a tudo aquilo que poderia nos fazer perdê-lo. Esses sentimentos de amor a Deus pode a fé fornecer-nos sempre os motivos para os excitarmos em nós, e eles são sobejamente conhecidos, para que eu vô-los deva reclamar aqui. Como esse amor é necessário para a salvação, Deus está sempre pronto a, pela sua graça, ajudar-nos a produzi-lo, quando é com confiança que o invocamos. Essa sinceridade de sentimento, pelo qual o nosso coração se prende a Deus, pela livre escolha da nossa vontade, é que nos torna agradáveis aos olhos dele. Não há ninguém que, guiando-se pela fé, não possa descobrir na sua alma essa sincera determinação, pelos meios que ela está resolvida a empregar segundo o Evangelho, para se colocar nessa disposição e para nela se manter.
Não pretendo possa ela estar absolutamente certa disso, mas terá provas bastante fortes disso, para não se perturbar com esse estado de secura, de tédio, de tibieza involuntária em que Deus a mantém, e para esperar que, pela sua misericórdia, Ele lhe tornará esse estado útil para a sua salvação. E notai bem que uma alma que tenha maior sensibilidade de devoção, ignorando se essa sensibilidade vem da graça, não está mais segura do que vós de amar a Deus verdadeira e sobrenaturalmente. Nem por isso, pois, estaríeis mais adiantada, quando tivesseis essa devoção sensível que faz o objeto da vossa ambição, e cuja ausência vos perturba e vos desanima. Também não deveis surpreender-vos de experimentar mais sensivelmente sentimentos contrários aos que quereis testemunhar a Deus. Isso acontece em todas as tentações. Os sentimentos das paixões são sempre mais vivos e mais afetuosos. Degustamo-los mais facilmente, mais fortemente, porque eles nos levam a objetos sensíveis, ou mais conformes às inclinações da natureza, aos pendores do amor próprio, ou antes é a propensão natural de nós mesmos que os excita. Essa sensibilidade vem do fundo da natureza, não precisa de socorro estranho. Ao contrário, a sensibilidade nas coisas de Deus é efeito de uma graça que Deus nem sempre dá. Os sentimentos que a fé produz, bem longe de terem essa proporção com a natureza e com o amor próprio, lhes contrariam todas as inclinações. Não é, pois, surpreendente que experimenteis sensibilidade nos primeiros, sem experimentá-la nos segundos, quando Deus não vo-lo dá. Sem vos perturbardes, nem vos assustardes, deveis, pois, comportar-vos nesse estado de aridez, de desgosto, de repugnância, como o fazeis em todas as tentações. Depois de implorardes a misericórdia de Deus, renunciai a esses sentimentos que vêm estorvar a vossa união com Deus. Desviai-vos deles por uma aplicação mais forte aos motivos que vos levam para Deus, e também pelo exercício do amor de Deus, produzido na razão e na vontade, muito mais do que nos sentidos, pela fé e pela graça. Forçai a tentação a vos deixar em paz. Tereis menos consolação, porém tereis mais méritos, e o mérito está muito acima das consolações. Capítulo 23. Como bem servir-se das leituras. Há pessoas que, nesse estado de secura, em que a sua mente e o seu coração não fornecem nada para elas se entreterem com Deus, servem-se de livros para suprirem a sua impotência e para se recolherem mais facilmente e se impedirem de distrair-se. Este método pode ser bom, porque a leitura pode deter e fixar a imaginação. Se esta se extravia, e se o percebemos, temos sempre diante dos olhos, nas reflexões e nos sentimentos que os livros encerram, objetos que nos reconduzem a Deus. Penso, contudo, que não nos devemos apegar a essas leituras sem necessidade e sem seguir certas regras que as possam tornar úteis. Primeiramente, não se deve recorrer aos livros por preguiça, para se poupar a pena de pensar e de conversar com Deus. Este motivo afastaria Deus de vós, e seria a causa de não achardes nos livros o recolhimento que neles buscais. Para atrair sobre vós as misericórdias do Senhor, cumpre que o motivo que vos faz agir seja bom, e esse que então vos guiaria não seria bom. Não conseguiríeis, pois, recolher-vos, e incidireis em outro inconveniente. Perderíeis o hábito de ocupar-vos por vós mesmo de Deus, de sorte que, quando os livros vos faltassem, já não saberíeis o que fazer na missa, na meditação. Quando quisesseis passar algum tempo diante do Santíssimo Sacramento,
ou quando na vossa cela quisesseis recolher-vos para vos unirdes a Deus, o mesmo espírito de preguiça vos impediria, então, igualmente de vos incomodardes para refletir. Não deveis, pois, servir-vos dos livros, senão no caso em que, apesar da vossa boa vontade e dos vossos esforços, a imaginação se extravia frequentemente, sem que o percebais. Então Deus abençoará este cuidado, que tomais para não o esquecerdes por distrações, mesmo involuntárias. Ora, como sempre se faz mister nos apegarmos aos meios que a providência estabeleceu para nos salvar, quando fordes obrigado a tomar um livro durante algum exercício, observar que esse livro seja conforme ao gênero de exercício que devais fazer. A vontade de Deus é que nesse tempo vos ocupeis de preferência de tais e tais reflexões, de tais e tais sentimentos. Nunca deveis afastar-vos dessa ordem da providência, para a qual as graças vos são prometidas e preparadas. Deveis, pois, tomar um livro próprio para vos ajudar a cumprir esse dever. Guardai-vos de imitar pessoas que, durante a missa, tomam o primeiro livro de piedade que encontram ou que o gosto lhes faz preferir. Serão um sermão ou alguma obra semelhante, e, arrastadas pela sua leitura, passam esse santo tempo sem saberem se assistem à missa ou, pelo menos, sem testemunharem a Deus nenhum desses sentimentos que no coração deve produzir esse mistério do amor de Jesus a nós. Quantas graças não perdemos por uma conduta que indica tanta indiferença por esse divino Redentor, imolado todos os dias no altar, quando nada lhe pedimos num tempo em que ele está disposto a nada recusar, visto que foi na fogueira do seu holocausto que ele estabeleceu o trono da sua misericórdia. Aliás, quando essa conduta não tivesse esse inconveniente, ela não é segundo o espírito da Igreja. Esta terna mãe dos fiéis, atenta a tudo o que pode contribuir para a salvação deles, exorta-os a unir-se ao sacerdote para oferecerem com ele este sacrifício ao Pai Onipotente. A consagração pertence só ao Padre, mas a oblação que a precede todo o povo a faz com ele. E ele mesmo exorta os fiéis a se unirem a ele para atrair sobre toda a Igreja as graças do Senhor. Orate frates, orar, irmãos, a fim de que o meu sacrifício e o vosso se tornem agradáveis a Deus Pai Onipotente. Para entrar nesse espírito deveis, durante a missa, servir-vos desses livros, que por orações conformes às diferentes partes da missa, vos ajudam a unir-vos a Jesus Cristo, pelos diversos sentimentos que cada parte pode inspirar no sacrifício que ele oferece ao seu Pai em nosso favor. Ou desses livros que, por considerações particulares sobre o mistério da Eucaristia, vos dão ensejo de produzir atos de fé, de esperança, de amor, de gratidão. Esse sacrifício é obra do amor, e o amor, só pelo amor pode ser compensado. Sondai o vosso coração e achareis gravada nele esta máxima. Não é de estranhar que, enquanto Jesus Cristo faz por vós os maiores milagres, nada façais para lhe testemunhar que sois sensível a isso? Não pretendo que essa maneira de assistir à missa seja absolutamente necessária. Sei que, seja qual for a oração vocal ou mental que se faça, unindo-se às que o padre faz, isso basta para se desobrigar digna e santamente desse exercício. Mas penso que, quando alguém é obrigado a tomar um livro para se recolher num exercício de piedade, é mais a propósito fixar-se naqueles livros que melhor nos fazem entrar no espírito desse santo exercício. Não digais como certas pessoas, cuja leviandade se mostra em todas as coisas, que é aborrecido dizer sempre a mesma coisa. A missa não é um divertimento,
para que se procure variedade. É a ação mais santa, mais augusta, o mistério mais temível da religião. Os motivos são sempre os mesmos. Os bons sentimentos não poderiam ser demasiadamente repetidos para os gravarmos mais profundamente no coração. Deus recebe-os sempre com bondade, não deixa nenhum sem recompensa. Capítulo 24. Como bem escolher as leituras. Para nos ocuparmos na meditação com o socorro dos livros, importa muito bem escolher os livros de que nos queremos servir e seguir nessas leituras um método útil. Há livros que contêm meditações em que a alma se eleva, de alguma sorte, ao seio de Deus, perde-se nas suas infinitas perfeições e leva à sua vista as profundezas dos seus mistérios. Esses livros não são próprios para uma alma que necessita de socorro para se recolher. Só Deus pode fazer entrar nessa espécie de meditação, e quando Ele a ela nos chama, entraremos nela sem dificuldade. Uma alma que entrasse nela por si mesma, sem a isso ser atraída pela graça, extraviar-se-á infalivelmente e incidiria numa funesta ilusão. Não seria Deus quem a conduziria por essa trilha extraordinária. Ela só seria guiada nela pelo orgulho e pela presunção. O amor próprio, a vã estima de si mesma, não tardaria a insinuar-se na sua oração. Impedi-la-ia de tirar proveito dela. Afastá-la-ia mesmo de Deus, ao invés de aproximá-la. Ou, se ela agisse de boa fé, em breve a inutilidade dos seus esforços a lançaria no desânimo. Falo, pois, aqui da meditação que está ao alcance de toda a alma cristã. O fim da meditação não é somente esclarecer a mente sobre as verdades da religião, sobre a extensão das nossas obrigações, mas é também excitar o coração a se apegar a Deus pelos sentimentos e levá-lo à prática das verdades que devem santificá-lo. Com efeito, de que serviria conhecermos os nossos deveres, se por motivos da religião não nos aplicássemos a animá-lo desse amor cristão que os faz cumprir em mira a Deus? Portanto, um livro que só servisse para vos instruir, que não vos propusesse os motivos próprios para pôr o coração em movimento, a fim de se prender às máximas que ele propõe, não seria próprio para vos ocupar na meditação. Ordinariamente, a instrução não falta. O que falta é a determinação à prática. Livros de meditação prática é que é preciso empregar. Ou então desses livros em que os sentimentos se juntam às reflexões e fazem amar o dever, fazendo conhecê-lo. Sem isso, perderemos a prática comum da meditação e achar-nos-emos muito embaraçados quando quisermos por nós mesmos refletir sobre as verdades da religião e tirar delas ou consequências práticas ou afetos para regular a nossa conduta. Porque não teremos acostumado a nossa mente a esse método, servindo-nos de livros que não o propõem. A meditação não é um estudo para se instruir, porém um meio de se determinar a viver santamente, pelos motivos que a religião apresenta. Não basta ser esclarecido sobre as próprias obrigações, é preciso que o coração se apegue a elas para agradar a Deus. Se quiserdes tirar fruto desse santo exercício, feito com o socorro dos livros, observar o não lerdes continuamente sem nunca parar. A meditação e a leitura espiritual são exercícios bem diferentes. A meditação é feita para prender o vosso coração a Deus. Nunca percais isso de vista. O coração só se apega pelos próprios sentimentos. O que achais nos livros são os afetos, os sentimentos de outrem. Não são os vossos. Portanto, se só fizerdes ler, lereis muitos sentimentos, mas sentimentos que vos são estranhos.
Eles ocuparão a vossa mente, mas o vosso coração não produzirá nenhum, se não tiverdes cuidado de deter-vos para refletir sobre os motivos que vos são apresentados, e por este meio excitar o vosso coração a esses sentimentos salutares, e vos torná-los próprios, produzindo-vos por vós mesmos. Não nos santificamos pelo amor que outro teve a Deus e que lemos num livro, porém pelo amor que o nosso coração concebe e que ele próprio testemunha a Deus. O vosso coração sairá, pois, desse exercício quase tão vazio como nele entrou, porque não terá produzido nada do seu próprio fundo. A meditação é obra muito mais do coração do que da mente. Uma meditação em que o coração não age só apresenta o exterior do edifício, que não contém nada dentro. E eis aí por que é que as pessoas que se servem de livros e que só fazem ler geralmente saem da sua meditação muito satisfeitas, porém quase tão pouco recolhidas como estavam antes. Saem dela sem haverem tomado nenhuma resolução de servir melhor a Deus. Nada tendo feito para se reformar, o coração torna a encontrar os seus pendores e continua a entregar-se a eles. Da meditação, corre ele aos divertimentos, aos quais não renunciou. Lede, pois, se tendes muita dificuldade em estar recolhido na presença de Deus. Lede em espírito de fé, e quando achardes alguma reflexão que podeis aplicar à vossa conduta, não a passeis de leve, aprofundai-a, para gravá-la na mente e para prender a ela o coração. Ela servirá para vos corrigir de algum defeito que ela mesma vos fará conhecer em vós, para vos firmar no amor de alguma virtude interior, que ela vos mostrará, para fazerdes uso dela nas ocasiões. Mas, sobretudo, quando no livro que meditais achardes algum bom sentimento, não vos contenteis com admirá-lo. Tratai de o tornar próprio e pessoal. Numa santa confiança em Deus, que pela sua misericórdia e pela sua graça podeis elevar-vos aos sentimentos perfeitos que tantos outros tiveram antes de vós, prendei-vos a eles durante algum tempo, para excitar o vosso coração a produzi-los. Não uma vez de passagem, porém, várias vezes e de várias maneiras diferentes, pelos diferentes motivos que o Espírito Santo vos sugerir para animar o vosso coração. E não os deixeis enquanto eles vos ocuparem. Se a imaginação ainda se transviar, voltai à leitura. Fazei-a sempre segundo o mesmo método. E, sobretudo, não vos esqueçais de que os livros não devem servir para favorecer a preguiça, mas sim para facilitar o recolhimento. Se pelo socorro dos livros Deus vos der algum bom sentimento que vos prenda a ele, ainda mesmo quando esse sentimento fosse diferente daquele que ledes, deixai o livro e segui esse sentimento. O Espírito Santo sopra onde quer. O amor próprio, que teme sempre o esforço, talvez vos sugira que não deveis deter-vos então, apesar da luz de Deus, que é preciso ver se, continuando a ler, não achareis coisas que vos serão mais úteis. Guardai-vos bem de escutá-lo. Isso é uma astúcia do inimigo, que procura tornar-vos infiel à graça que recebeis, e que quer fazer-vos perder todo o fruto da vossa meditação. As coisas que lemos, como as que ouvimos, só podem fazer no coração uma impressão salutar na medida em que Deus as acompanhar da sua graça. É Deus quem fala ao coração e quem dá o incremento à palavra da salvação. Deveis, pois, ler e escutar em espírito de fé, de confiança e docilidade. Deus, que quis atrair-vos nesse momento, talvez não tenha ligado a mesma graça às coisas em que a procurais, e a vossa infidelidade será causa de serdes privado dela.
Será por culpa vossa que a vossa oração não produzirá todo o bem que dela esperáveis. Aliás, a mesma tentação vos faria passar sobre as segundas reflexões, como sobre as primeiras. A vossa meditação não passaria de uma leitura mal feita, da qual nenhuma vantagem tirareis. Se eu me detiver assim, dirá alguém, não terei tempo de percorrer todos os pontos da meditação. Mas que necessidade há de os percorrer todos, se basta um só para vos ocupar? Por que deixardes um objeto que vos ocupa santamente, para procurardes outro que talvez não venha a vos ocupar do mesmo modo? Por que deixais o certo pelo incerto? Seria seguirdes a inconstância do vosso espírito, e não o Espírito de Deus. Nesse objeto que quereis abandonar, achareis sempre duas coisas: ou algum defeito a combater, ou alguma virtude a aperfeiçoar, e um recolhimento de amor a Deus. A primeira servirá para vos corrigir sobre algum ponto, não raro e importante. A segunda, pôr-vos-á numa disposição mais perfeita de praticar todas as virtudes. O amor estender-se-á a tudo, e se somos tão fracos e tão imperfeitos, é porque não amamos bastante. Que mais podeis procurar a Lourdes? Aproveitai, pois, da graça que Deus vos apresenta. Nunca deixeis o certo pelo incerto. Dai mais ao sentimento do que à reflexão. Quando o coração se apega a Deus, a mente ocupa-se dele mais facilmente e a imaginação se desgarra mais dificilmente. Enfim, é indubitável a máxima: para ir a Deus e ao céu, segui a impressão de Deus e guiai-vos pelo seu Espírito. Se ele parece abandonar-vos, não percais ânimo, sede firme e constante. A esperança é um porto seguro contra as borrascas e as tempestades. Ainda quando estivesseis no fundo do abismo, Deus vos tirará dele pela sua misericórdia. Em qualquer estado em que estejamos, nunca é permitido desesperar, e apesar de todos os seus pretextos especiosos, o desânimo refletido e voluntário é tão desarrazoado quanto criminoso.